Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus e que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida, amém? Eu gostaria de dar as boas-vindas a essa segunda aula do panorama do livro de Efésios, ao qual nós estamos estudando. Começamos na semana passada falando um pouco sobre a introdução deste livro, amém? E falamos um pouco também sobre a questão do que seria o panorama. Nós abordamos muito a questão do panorama do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Nós abordamos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Então nós fizemos como se fosse uma introdução para que nós pudéssemos ter um pontapé inicial para poder iniciar essas aulas em nome do Senhor Jesus, amém? Então hoje nós vamos estar ministrando e falando um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, amém? Então você pode perceber que a carta aos Efésios, todas as cartas que o apóstolo Paulo ele escreve ou escreveu, ele justamente descreve a sua saudação. Ou seja, ele se apresenta para as pessoas ao qual ele ministrou, ao qual ele pregou, amém? E ele fala sobre o seu ministério e como ele foi levantado a esse ministério. Se você pega praticamente todas as 13 cartas do apóstolo Paulo, você vai ver essa saudação em nome de Jesus. Você vai ver tanto ele se apresentando como ele saudando as igrejas ao qual ele passou, e algumas, né, justamente a carta aos Romanos, a igreja de Roma ele não chegou aí, então você vai ver também ele saudando apenas a igreja de Roma e mostrando quem ele era e como que ele foi levantado ao apostolado em nome de Jesus, amém? Mas antes de nós começarmos, amém? Antes de nós começarmos essa aula de hoje, que eu tenho certeza que a primeira aula foi uma bênção, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas pudessem ser alcançadas pela palavra de Deus em nome de Jesus. Esses estudos que nós estamos fazendo, que nós estamos trazendo todos os domingos, ele é totalmente gratuito e fica gravado aqui em nosso canal do YouTube, em nome de Jesus. Então você pode estar acessando ele quando você quiser e aonde você também está também, amém? Então é muito importante que você compartilhe com mais pessoas e que você deixe a sua curtida, amém? Que você curta esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por intermédio da palavra do Senhor. Porque quanto mais você curte, quanto mais você compartilha ou deixa o seu comentário, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante para outras pessoas e ele então vai dar mais alcance para nós, para que nós possamos alcançar as pessoas que realmente precisam e que tenham sede de conhecer da palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Então é o meu pedido para vocês, compartilhe, curta esse vídeo, deixe o seu comentário do que você achou da aula, pois o seu comentário também é muito importante para a gente, para nós sabermos se o nosso conteúdo que nós estamos postando aqui em nosso canal do YouTube é um conteúdo que vale a pena, amém? É um conteúdo que vale para que as pessoas possam receber mais de Deus e aprender mais de Deus em nome de Jesus, amém? Então, e outra também, você que ainda não é inscrito, eu faço um desafio a você. Antes de você se inscrever, entre em nosso canal, examine o nosso canal, veja o conteúdo que tem o nosso canal. Nosso canal tem louvor, tem oração, tem adoração, tem palavra, tem oração, tem busca pelo Espírito Santo. Então tem várias coisas bacanas e legais em nosso canal. Então eu faço um convite a você, entre, dê uma olhada nos vídeos e se você achar que esses vídeos ao qual nós postamos, ao qual nós compartilhamos em nosso canal, for relevante para você, abençoar a tua vida, abençoar o teu ministério, então você vai e se inscreve no canal e aproveita também e nos ajude a divulgar, compartilhando com mais pessoas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, então eu gostaria que, por gentileza, você tivesse com o seu papel, com a sua caneta, ou seu caderno e também com a palavra de Deus juntamente com você, para que nós possamos entender mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, que é o nosso livro principal ao qual nós estamos estudando. Hoje, como eu falei, nós vamos falar um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo e como que o apóstolo Paulo alcançou o apostolado, amém? Como que ele foi levantado ao apostolado em nome de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele levantou 12 discípulos, 12 apóstolos, amém? Né? Pedro, Tiago, João são os mais conhecidos. Ele levantou também Bartolomeu, levantou André, levantou outros também que não são tão conhecidos,
assim na palavra de Deus, mas que são discípulos de Jesus. Nós vemos que esses 12 primeiros foram os que acompanharam Cristo de perto desde o começo do seu ministério, ao qual Cristo começa aos 30 anos de idade o seu ministério, amém? E ele tem o seu ministério levado aqui na terra dentro de 3 anos e meio. Olha só, se você pegar, gente, isso que eu acho inacreditável no ministério de Jesus. Jesus, em 3 anos e meio, fez um rebuliço aqui nessa terra. Ele revolucionou o evangelho aqui nessa terra. Inclusive, em todas as segundas-feiras, nós estamos tendo a nossa live às 9h30 da noite. E teve uma das segundas-feiras que nós falamos um pouco sobre a questão do evangelho de Deus, do evangelho de Cristo. E você vê que a pregação de Cristo aqui na terra, os 3 anos que Cristo passou, os 3 anos e meio que Cristo passou com o seu ministério aqui na terra, ele teve uma influência tão grande que alcançou as nossas vidas, não é? Que teve vamos dizer assim, uma revolução nas nossas vidas. Hoje, para você ter uma ideia, muitas pessoas, elas tiveram a vida transformada, tiveram a vida mudada por intermédio da palavra do evangelho de Cristo. Amém? Então isso é muito importante, o que Cristo ele simboliza, e ele simbolizou aqui nessa terra, tanto para nós cristãos, como também justamente para a história da humanidade, não é? Porque se você for pegar o nosso calendário, ele é dividido em 2 partes, não é? O nosso calendário, nosso período de ano, ele é dividido de antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ele foi um homem que revolucionou justamente aqui a questão da humanidade. E o que fez Jesus revolucionar tanto assim, né? O que Jesus teve, abrindo um parênteses para nós podermos estar entrando na nossa aula de hoje, o que foi que qual foi o mover de Cristo justamente que fez com que as pessoas tivessem a sua vida mudada e as pessoas começassem a acreditar justamente em Jesus Cristo. Jesus, ele era um homem que ele sabia se comunicar, ele tinha uma comunicação perfeita e dentro da sua comunicação ele tinha justamente o poder de Deus para que esse poder pudesse influenciar as pessoas e fizesse com que essa influência chegasse a gerações e gerações e chegassem até nós. Amém? Então isso que é o mais forte e o mais interessante nesses 3 anos e meio de ministério de Cristo aqui na terra. O poder de influência de Jesus na vida das pessoas e o poder que ele causa de influência na vida das pessoas hoje, por intermédio da sua palavra, é excepcional, é extraordinário. Amém? Então isso que, vamos dizer assim, que fica mais gravado em nossas vidas, em nossa consciência, e o que tem que ficar mais gravado ainda é nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei para vocês, nós demos um pequeno ponto para que você possa entender qual tipo de influência que esse evangelho teve aqui na terra. Então Cristo levanta 12 apóstolos, 12 discípulos, né? Um a gente sabe que se perde, mas aí depois em Atos capítulo de número 1 nós vemos Matias sendo levantado como o 12º discípulo, mas todos eles ministraram a palavra e falaram do amor de Deus para as pessoas em nome de Jesus, amém? E um deles, né, que foi levantado depois dos 12, depois de Matias, foi justamente esse homem chamado o apóstolo Paulo, que escreve então a carta à igreja de Efésios, amém? Paulo, ele já, quando ele escreve essa carta, ele já havia visitado a igreja de Éfeso 2 vezes, amém? Ele já havia ido a primeira vez, perto ali do ano 52 depois de Cristo, amém? E depois, quando se passa mais 2 anos, ele retorna à cidade de Éfeso e ali ele institui justamente a igreja de Cristo ali naquela região em nome de Jesus. Mas nós não vamos falar hoje sobre a cidade de Éfeso, mas nós vamos falar justamente sobre esse homem que revolucionou o evangelho de Cristo. E para você ter uma ideia, não tem como nós começarmos a falar de um panorama do livro de Efésios ou de alguma carta do apóstolo Paulo se nós não falamos desse homem que fez e que revolucionou justamente o mundo com o evangelho de Cristo. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler apenas o versículo 1,
hoje, e a parte A do versículo 1, amém? Nós vamos estar destrinchando essa parte A hoje, em nome de Jesus, e depois nós vamos estar falando um pouco mais sobre esse capítulo 1 do livro de Efésios. Provavelmente na próxima aula nós já vamos estar falando um pouco, expondo um pouco esse capítulo de número 1 e vamos estar entendendo o propósito da salvação, porque esse capítulo 1 do livro de Efésios, ele tem, vamos dizer assim, muita discordância de uma parte, né, de uma parte do meio evangélico, do meio cristão. Alguns interpretam alguns versículos, né, do livro de Efésios, capítulo 1, de uma forma e outros, vamos dizer assim, interpreta de outra, né? Nós temos aqui a visão, nós vamos ver se a gente consegue falar um pouco sobre isso, a visão de duas repartições de igrejas, vamos dizer assim, de duas constituições. Por exemplo, nós vemos os reformados, né? As pessoas que enxergam a questão da salvação como algo premeditado, né, para a humanidade, como a que já foi pré-existente, ou seja, que Deus já escolheu os seus, né, já predestinou os seus para alcançar a salvação, para ter a salvação. Esses não perdem a salvação jamais, porque eles foram escolhidos por Deus. Então isso faz com que o livre-arbítrio, né, cai por terra, né? Essa é uma visão que a gente tem aí sobre a questão justamente de Calvino, né? Calvino ele expõe sobre isso, e outros teólogos também do passado, eles colocavam dessa maneira, em que as pessoas elas tinham sido predestinadas a alcançar a salvação. Então, para os reformados ou para as pessoas que acreditam em Calvino, nas institutas de Calvino, eles vão dizer que Deus dividiu a humanidade em dois grupos de pessoas: os salvos e os não salvos, amém? Então Deus predestinou pessoas para ir ao inferno e predestinou pessoas para alcançar o céu em nome de Jesus. Então isso tira totalmente a questão do livre-arbítrio das pessoas, amém? Então as pessoas ela não têm o poder de escolha. Se ela foi alcançada por Deus, se ela foi alcançada por Jesus pela salvação, então ela não tem uma questão de escolher, ou seja, de escolher seguir a Jesus ou de escolher seguir um outro tipo de religião, um outro tipo de ministério. Também nós temos a visão arminiana nesse texto, né? Que essa questão da predestinação que o apóstolo Paulo fala aqui é como se fosse algo que acontece. Por exemplo, você tem um filho e você vamos dizer assim, já planeja a questão do futuro do seu filho, né? Então, seu filho nasce, mas você já planeja todo o futuro do seu filho, que ele vai estudar em uma boa escola, em que ele vai alcançar a questão, vai se formar naquilo que você justamente gostaria que ele se formasse, amém? Então, a visão arminiana desse capítulo 1 de Efésios é justamente uma visão da questão de que você tem que entender que eu posso traçar um plano para você, mas você lá na frente pode mudar de ideia, se você realmente quer ou não quer continuar naquilo que eu predestinei, que eu tracei para você, amém? Então a gente tem a visão arminiana como um livre-arbítrio: ou eu escolho a Cristo realmente, eu escolho ser salvo por Jesus, ou eu escolho justamente ir para o inferno. Então esse capítulo 1 tem essas duas visões, divergências teológicas, amém? E nós vamos estar vendo isso, justamente estudando isso na nossa próxima aula, em nome de Jesus, ao qual nós vamos destrinchar o capítulo 1 todinho. Mas o que nós vamos ver hoje não é nem tanto a visão de Calvino, hoje, não é? E nem tanto a visão de Armínio, né? De Jacob e Armínio, nem de Calvino, nós vamos estar vendo hoje. Hoje nós vamos estar vendo a vida do homem que revolucionou o evangelho, que por causa dele, amém, nós fomos alcançados pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Amém? Por que você fala isso? Porque se não fosse pelo apóstolo Paulo, os gentios, né? Quem eram os gentios? Os gentios não eram aqueles que participavam, que estavam, vamos dizer assim, incluídos no grupo judeu. Amém? Eles não eram uma pessoa que estavam incluídos na religião judaica, então eles não eram praticantes da lei. Amém? E dá de se entender também que os gentios eram aqueles que adoravam outros deuses, outras imagens, né? Não apenas dá de se entender, mas como é a realidade.
Amém? Então quando você pega os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que o povo de Israel, ele foi o povo escolhido para adorar a Deus, para ser o povo de Deus. E aí justamente ele foi escolhido para ser a nação modelo, amém? A nação modelo de serventia ao Senhor. Então todas as conquistas que o povo de Israel teve durante justamente a sua ida à Terra Prometida foi justamente uma questão de levantamento para que as pessoas pudessem entender que o único Deus que existia, que existe, é o Deus Todo-Poderoso. E foi por isso que Deus levantou o povo de Israel, justamente para mostrar para a humanidade que o único Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, a religião judaica, ela era para ser uma religião modelo para os outros povos em nome de Jesus, amém? E isso que é interessante, porque o apóstolo Paulo fazia parte justamente dessa ideologia. Ele fazia parte dessa ideologia. A Bíblia fala que ele era um homem fariseu. Então, o que era o fariseu? O fariseu, ele era que fazia parte de uma religião, né, de uma das ramificações da religião judaica. Eles eram aqueles que cumpriam a lei, ou vamos dizer assim, praticavam a lei de Deus. Então ele fazia parte do Sinédrio, né? E ele era um desses homens que era, vamos dizer assim, um judeu nato, um judeu raiz mesmo, realmente. Então no capítulo 1 do livro de Efésios, você vê justamente a identidade que o apóstolo Paulo se apresenta diante do povo. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 e em todas as suas cartas, já não se apresenta mais como um fariseu, mas como um servo de Cristo, porque ele foi alcançado pela presença de Deus, ele foi alcançado pelo poder do Senhor. Amém? Se você pega o livro de Atos, capítulo 9, você vai ver justamente o apóstolo Paulo indo para Damasco para poder justamente prender os cristãos, que naquela época não era chamado de cristãos, né? A religião que era predominada era justamente chamada de a religião do caminho, ou a nova religião, a religião do caminho. Então, aqueles que eram do caminho, né, o apóstolo Paulo havia perseguido. A gente pode dizer justamente que a primeira vez em que tiveram o título de cristãos foi em Antioquia, quando o apóstolo Paulo vai a primeira vez, né, justamente na igreja de Éfeso, vai à cidade de Éfeso pela primeira vez, e aí depois, quando ele sai da cidade de Éfeso, ele viaja justamente de volta para Jerusalém, mas antes de ele chegar em Jerusalém, ele vai a Antioquia, e ali em Antioquia ele é conhecido como cristão. Amém? Então a palavra cristão, ou seja, ele é reconhecido como cristão ali em Antioquia, e graças a Deus que Deus abençoou muito o apóstolo Paulo e Deus usou a vida do apóstolo Paulo para que o evangelho pudesse ser chegado a nós e que hoje nós somos conhecidos como cristãos por causa do apóstolo Paulo. Então o versículo 1, da parte A do versículo 1 de Efésios, ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Amém? Então, olha só como é que é interessante. A apresentação do apóstolo Paulo para o povo de Éfeso, para a igreja aos Efésios, é justamente essa, que ele se identifica como um apóstolo. O que era um apóstolo, não é? O que era um apóstolo? Qual eram as credenciais do apostolado, não é? Porque hoje a gente tem muitas pessoas se intitulando como apóstolo, né? Mas naquela época, qual era o requisito para que a pessoa pudesse ser um apóstolo de Cristo, um discípulo de Jesus? Apóstolo significa enviado, amém? Então, para que você pudesse ser apóstolo de Cristo, você primeiramente precisava saber quem era Jesus, né? E não um Jesus, vamos dizer assim, espiritualmente apenas falando, amém? Mas ter visto Jesus, né? Alguns apóstolos, eles tiveram o acompanhamento de Cristo aqui na terra, então por isso que eles foram chamados de apóstolos, porque eles eram seguidores de Cristo e estavam com Jesus quando Jesus estava aqui na terra, a partir de quando começa o ministério de Cristo, né? Aos seus 30 anos de idade. Então, eles foram chamados de apóstolos justamente porque eles eram aqueles que acompanharam o ministério de
Cristo Jesus. Então o próprio Jesus, ele levanta esses 12 para que os 12 pudessem testificar dos milagres, das bênçãos, das ressurreições que acontecia enquanto Cristo estava aqui na terra. O apóstolo Paulo não foi diferente, né? Porque muitas pessoas falam, mas como que você pode falar então que a credencial, uma das credenciais do apostolado é justamente você ter seguido a Cristo, você estar com Cristo, você ter estado com Cristo enquanto Cristo estava na terra. E o apóstolo Paulo, ele não chegou, né, pelo dá-se entender no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo não chegou a conhecer a Cristo pessoalmente, amém? Uma figura pessoal de Jesus em carne e osso, não é? Só que olha só como é que é interessante. Então, como que ele consegue ser intitulado ser chamado por Deus por apóstolo de Cristo? Justamente por causa do encontro que ele teve, amém? Olha só, vamos lá pegar, vamos dizer assim, o primeiro encontro, né, que o apóstolo Paulo tem com Jesus Cristo é em Atos capítulo 9. Então vamos lá, hoje, né, vamos focar um pouco aqui nesse texto de Atos, capítulo de número 9. Olha só. Então você vai entender nesse capítulo, ele explica justamente o porquê que o apóstolo Paulo, né? Por que Paulo ele foi justamente levantado como apóstolo. Amém? Então uma das credenciais do apostolado era ter seguido a Cristo enquanto Cristo estava na terra. Amém? Então essa era uma das credenciais do apostolado. Mas aqui no caso, era, vamos dizer assim, outra credencial do apostolado, ele teria que ter sido chamado pelo próprio Jesus. Amém? Então não foi qualquer um que escolheu ele, não foi uma pessoa que levantou, vamos dizer assim, Pedro, né? Chegou para Pedro, Pedro falou assim, não, você a partir de hoje é apóstolo, ou colocou a mão e consagrou Pedro, o apóstolo Pedro, a apóstolo. Não. Isso não ocorreu. Então, outra característica do apostolado era ser levantado pelo próprio Jesus. Então, foi o próprio Jesus. E a mesma coisa aconteceu com Matias, né, que caiu em sorteio. Então, o Espírito Santo fez com que Matias fosse escolhido por Deus ao apostolado também. Então, tem tudo, envolve tudo uma questão de consciência, amém? De consciência e não uma questão de testemunho apenas de vida, mas uma questão de consciência em nome de Jesus. Então, como que o apóstolo Paulo foi levantado? No capítulo 9 de Atos, nós vamos entender como que ele foi justamente chamado ao apostolado. Diz assim, Saulo, que era, muitas pessoas confundem, né? Esse era o nome antes de Paulo se converter, e depois que Paulo se converteu, ele se tornou Paulo. O que eu quero dizer para você é que Saulo era a maneira em que o povo hebreu conhecia o apóstolo Paulo. E Paulo era a maneira que o povo gentil, que o povo de Roma conhecia o apóstolo Paulo. Então, Saulo e Paulo era o nome dele realmente, então ele não deixou de ser Saulo por causa dele ter se convertido a Jesus Cristo. Mas em algumas regiões ele foi chamado de Paulo por causa que era o nome que era se conhecido ali na região romana, né? No latim, né? Que era conhecido ali. Amém? E naquela época, Roma era a que dominava aquele império, né? Roma ele começou a sua ascensão a partir do ano de número 160, aproximadamente antes de Cristo, e teve a sua supremacia até o ano 530, 540 depois de Cristo. Então Roma foi vamos dizer assim, o país que dominou, o império que dominou principalmente aquela região ali, justamente a região ali da Ásia, né? Vamos dizer assim, do Oriente Médio. Roma era que predominava, que dominou aquela região por vários e vários anos, amém? Então olha lá, Saulo, que era conhecido pelos hebreus como Saulo, diz assim, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha só, deixa eu levantar um ponto aqui. Existem algumas teorias, né, que explicam que o apóstolo Paulo era tão carrasco, mas tão ruim, que ele amarrava
o cabelo das mulheres cristãs na carroça e arrastava elas. Amém? Isso não é biblicamente comprovado, não é? Mas alguns explicam falando para mostrar o tanto que o apóstolo Paulo ele era, vamos dizer assim, carrasco do povo cristão. Se você pegar o livro de Atos capítulo 7, você vai ver que ele consentia com a morte do diácono Estevão. Amém? Então ele estava ali no momento que Estevão estava sendo apedrejado pelo povo. Enquanto Estevão morria, ele consentia com a morte de Estevão. Então, para você ter uma ideia, a história em si não conta sobre isso, mas alguns relatos de algumas teologias falam que o apóstolo Paulo chegou a fazer essa atrocidade contra os cristãos. Mas o que nós sabemos é que a perseguição do apóstolo Paulo era justamente uma questão para que ele pudesse prender as pessoas que eram contra o sistema religioso da época, contra o judaísmo. Então a gente pode entender que a primeira perseguição da igreja, a primeira perseguição que foi suscitada para a igreja foi justamente o povo hebreu, o povo judeu, que perseguiu justamente o povo de Deus, o povo de Jesus Cristo. Amém? Aqueles que se rendiam a Cristo, eles perseguiam e eles prendiam, né? Se você pega em Atos capítulo 12, você vai ver que o primeiro apóstolo a entrar a ser martirizado foi justamente o apóstolo Tiago, que ele foi degolado por Herodes, e foi um consentimento do povo judeu que fez com que Tiago pudesse ser morto. Amém? Então olha só que aqui mostra que o apóstolo Paulo, ele justamente estava decidido a pegar e ir atrás dessas pessoas, desses cristãos, e prendê-los e trazer eles na marra. Por quê? Né? Nós vimos na aula passada que o apóstolo Paulo sabia, porque se o evangelho chegasse a Damasco, e nós já sabemos que realmente chegou, porque quando Paulo entra em Damasco, ali já tinha um discípulo de Jesus, que era justamente chamado Ananias, né? Que Deus aparece para Ananias e até fala para Ananias ir lá à casa onde o apóstolo Paulo estava hospedado, e pede para que Ananias pudesse orar por ele, para que ele pudesse, vamos dizer assim, que a sua visão pudesse ser aberta. Então nós já vimos que justamente o evangelho já havia sido alcançado ali em Damasco. Então o apóstolo Paulo sabia que se chegasse em Damasco o evangelho de Cristo, então as pessoas, eles não conseguiriam mais impedir que essa tal, que era considerado como seita, fosse expandido para justamente o mundo, né? Então olha só, o mundo na época, vamos dizer assim, se localizava naquele período, o mundo era justamente aquela região do Oriente Médio. Então não existia América do Sul ainda, não existia América do Norte, não existia América Central, não existia a Oceania, mas eles, vamos dizer assim, o mundo, as pessoas estavam concentradas naquela região da África, Europa, amém? E Ásia. Então eram esses três, vamos dizer assim, o berço, os três continentes ao qual estava concentrado a maior parte da população. Ainda não havia se descoberto as outras regiões no outro lado do planeta. Amém? Então, vamos dizer assim, quando as pessoas falavam da questão do alcance do mundo, era justamente naquela região da Ásia Menor, não é? Uma parte da Europa e justamente a parte da África também, em nome de Jesus. Olha só. Então, Paulo tratava a religião do caminho como uma seita. Então ele havia pedido cartas para justamente prender essas pessoas. Pregava-se a palavra, que falava-se do evangelho de Jesus. E por que o apóstolo Paulo pede essas cartas? Porque ele tinha que ter um respaldo do Sinédrio, né? Porque o Sinédrio era aquele que resolvia as questões políticas e religiosas do meio israelita, né? Do meio judeu. Não é? O Sinédrio ele foi construído justamente quando foi reconstruído, vamos dizer assim, o segundo templo, que era o templo que Herodes construiu, e justamente foi colocado o Sinédrio, e ali no Sinédrio foi aonde o próprio Jesus Cristo foi julgado e condenado justamente à morte. Só que quando era a questão de ser preso, então o povo de Israel se reunia, né? Os fariseus, a cúpula de Israel se reunia no Sinédrio e julgava ali. Não é? Então o julgamento era ali. Então a cúpula julgava para a questão da pessoa ser
presa ou absolvida. Quando era uma questão de morte, como foi a questão de Cristo, então Jesus foi julgado pela lei, né, judaica, vamos dizer assim, pela lei mosaica, não é? E depois ele foi levado, porque quem decretava, quem tinha esse poder de decretar a morte, era justamente Roma, o governador de Roma. Por isso que você vai ver Cristo indo até o povo judeu, levando Jesus até Pôncio Pilatos, que era o governador na época de Cristo, amém? Então você vê que eles não poderiam passar, né, sobre a autoridade de Roma, então eles não poderiam matar sem ter o aval de Roma. Não é à toa que quando Cristo, é muito interessante, quando Jesus se encontra com aquela mulher adúltera, não é? Em João, que ele se encontra com aquela mulher adúltera, a Bíblia fala em João capítulo 8, né? Que ele se encontra com ela. Eles testaram a Cristo, que aqueles homens pegaram aquela mulher no ato de adultério e pela lei mosaica eles tinham que apedrejar aquela mulher até a morte. E aí olha só como é que é interessante, aquela mulher ela corre e ela chega-se aonde justamente Cristo estava. E aí os fariseus testam a Cristo, testam a Jesus, porque se Jesus desse um aval justamente que eles matassem aquela mulher, Jesus estaria dando, vamos dizer assim, um álibi para o povo de Jerusalém, para o povo judeu, matar a Jesus Cristo, porque nenhum judeu poderia decretar mais a morte de alguém ali, foi justamente o que ocorreu, né? E se Jesus chegasse e fosse contra essa questão da lei mosaica, eles também poderiam chegar e levar Jesus à morte, por causa justamente que Jesus estaria indo contra uma lei mosaica. Não é à toa que quando Jesus estava no Sinédrio, né, quando Cristo estava ali no Sinédrio, você dá de se entender que eles acusaram Jesus segundo algumas coisas que Cristo falou no decorrer dos anos que ele teve aqui em seu ministério. Então eles condenaram Jesus por algumas coisas que ele falou justamente contra o templo, né, que o templo seria destruído e que ele reconstruiu o templo depois de 3 dias. Então isso foi que deu álibi para que eles pudessem prender Jesus e depois levar Jesus à morte. Então a religião, se chegasse justamente essa seita, né, que eles consideravam o cristianismo como uma seita, se chegasse até justamente a Damasco, seria impossível deles conseguir cortar o mal pela raiz. Então o apóstolo Paulo vai e pede ao Sinédrio. Então, como eu falei para você, o Sinédrio ele era aquele que só dava a ordem para prender, amém? Não para executar, amém? Então nós acabamos fugindo um pouco só para você entender como que era a lei antigamente, na época de Cristo, né? Porque na época de Moisés era totalmente diferente. Na época de Moisés, se uma mulher, né, como nós falamos, fosse realmente pega em adultério, a mulher era apedrejada até a morte. Então eles decidiam, mas quando Roma invade, que eles tomam posse daquela região, as regras mudam, né? E aí o povo judeu, para não sofrer, eles tiveram que, vamos dizer assim, se submeter às leis romanas também. Então o apóstolo Paulo vai ao Sinédrio, pega essas cartas e vai para poder trazer as pessoas, tanto homens como mulheres, presas a Jerusalém. Então olha só o versículo 3. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha o versículo 4. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui é um ponto, vamos dizer assim, chave, né? Eu provavelmente não vou conseguir terminar de falar sobre o ministério do apóstolo Paulo, mas esse versículo é um versículo que me chama muita atenção e não tem como eu deixar de falar, amém? Nós estamos aqui falando sobre como que o apóstolo Paulo alcançou o apostolado e provavelmente nós vamos estar continuando no próximo vídeo. Mas o mais interessante está aqui, nesse capítulo 9, o mais importante, o versículo mais importante está aqui, que ele diz assim, versículo 4, E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenda, o apóstolo Paulo estava perseguindo quem? Ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que seguiam o evangelho. Amém? Então eles estavam perseguindo, vamos dizer assim, a igreja de Cristo. E por que Jesus vira para Saulo e fala por que Saulo estava perseguindo a ele, né? Porque as pessoas que recebiam a Cristo, as pessoas que aceitavam o evangelho,
que recebiam a Jesus de todo o seu coração, a Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vinham e fazia morada dentro deles. Então, o Espírito Santo fazia com que o coração deles fossem preenchidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, você que se rende a Cristo, você acaba se tornando um com Cristo, um com o Senhor, não é? Então, é uma unidade. O próprio livro de Efésios vai explicar essa unidade. O tema foco principal do livro de Efésios é justamente a unidade de Cristo. Porque na igreja de Éfeso, na região dos Efésios, justamente dentro da igreja, tinha dois grupos de pessoas. Tinha os gentios, que eram os gregos, e tinha os judeus. Amém? E eles não se davam um com o outro. Então o apóstolo Paulo, quando escreve o livro de Efésios, ele enfatiza muito essa questão da unidade. Porque quando você recebe a Jesus, você se torna um com Cristo. Então, se as pessoas perseguirem você, ou falarem mal de você, ou fazerem alguma coisa contra você, elas não estão fazendo apenas contra você, mas elas estão fazendo contra o próprio Jesus. Contra a própria pessoa de Cristo. Você não lembra lá em Gênesis capítulo 12 que Deus ele promete para Abraão que ele ia abençoar aqueles que o abençoarem e amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem a Abraão? Né? Você lembra disso aí? Por quê? Porque quando você se torna uma só criatura diante de Deus, quando você se torna um só diante do Senhor, então Cristo acaba pegando as suas dores. Então a perseguição que você recebe já não é uma perseguição apenas por você ser bonitinho ou por você apenas ter um cargo na igreja, mas a perseguição que você recebe é justamente porque Cristo está dentro de você. Então a pessoa ela só é perseguida não pelo cargo que ela tem, não pelo status que ela tem, mas por ela servir a Cristo. Amém? Por ela servir a Jesus. E era justamente o que o apóstolo Paulo, era justamente o que o apóstolo Paulo queria, prender aqueles que serviam a Jesus, que ia contra o sistema judaico, que ia contra o sistema religioso da época. Então a perseguição do povo na época era justamente para quem servia a Cristo, não pelo status que ele tinha. Não pelo, vamos dizer assim, pela maneira que ele fazia as coisas. Não. Mas sim por ele simplesmente ter se voltado, vamos dizer assim, contra o sistema da época, a religião da época, e ter aceitado um novo tipo de religião. Então isso que é o mais importante. Então a perseguição, ela não é porque você é bonitinho, ou porque você tem um status, ou porque você tem um cargo na igreja, ou porque você é diferenciado, ou porque você está em destaque. Não. A perseguição maior que você talvez esteja sofrendo na sua igreja, não é porque você tem um cargo maior, mas é por causa que as pessoas elas olham para você e aquilo que você tem, que é o próprio Jesus que se tornou um com você, incomoda elas. Amém? Então esse era o foco principal da perseguição. Eles queriam matar aqueles que se assemelhavam a Cristo. Aqueles que eram semelhantes a Jesus. Porque quando você recebe a Cristo, você se torna uma pessoa semelhante a Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, esse vídeo já ficou bem longo, já deu quase 40 minutos aí de gravação. Eu falei para vocês que eu ia estar falando sobre outro tema, né? Baseado no que nós estamos vendo no livro de Efésios, mas sobre outra característica, justamente sobre a igreja de Efésios, sobre a cidade de Éfeso. Mas Deus ele me inspirou para estar falando um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, justamente em Atos capítulo 9. Mas nós vamos dar continuidade dessa aula aqui na nossa próxima aula, em nome de Jesus, na nossa próxima semana. Amém? Então eu gostaria que você continuasse, né, com a gente, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar tremendamente ao seu coração e você vai ver que como, né, nós estamos vendo aqui, como que o apóstolo Paulo alcançou o apostolado, como que ele alcançou ser apóstolo de Cristo. Então você vai ver dentro desse capítulo 9 de Atos, como que ele alcança isso aí, amém? Então nós vimos aqui, hoje nós conseguimos conversar justamente qual era o sistema político, né? O porquê que o apóstolo Paulo precisou pegar as cartas ali no Sinédrio para poder justamente prender os cristãos. Nós vimos um pouco que o apóstolo Paulo era justamente um fariseu, que fazia parte do Sinédrio,
amém? Nós vimos também aqui, justamente fazendo só um resumo do que nós vimos aqui que antigamente justamente o povo que se considerava o mundo era naquela região da Ásia, né? Ásia, África e Europa era o continente, aquele continente ali que estava, vamos dizer assim, situado o maior número de pessoas, e era por isso que ali era considerado o mundo antigo naquela época, amém? E nós vimos também a questão de como que a lei mosaica era antes, não é? Nós vimos um pouquinho só de como que a lei mosaica era antes do domínio de Roma e depois do domínio romano, e nós vimos que esse domínio de Roma foi desde a época do ano 160 a.C. até o ano 500 e pouco depois de Cristo, amém? Então nós vimos tudo isso nessa aula para que a gente possa entender um pouco de como que o apóstolo Paulo foi e o que o apóstolo Paulo fez em nome de Jesus. Nós vimos também, nessa aula, agora que eu lembrei, nós vimos também sobre duas bases teológicas, que era a base de Calvino, justamente explicando esse capítulo 1 do livro de Efésios, a base de Calvino e a base justamente do povo arminiano, daqueles que creem em Armínio e em Calvino, aqueles que creem na predestinação, né, que você é salvo hoje, você é salvo para sempre, e daquele que acredita no livre arbítrio, ou seja, se eu quero, eu aceito a Cristo, mas se eu não quero, eu posso rejeitar a Cristo. Amém? Mas sobre essas duas doutrinas nós vamos estar, vamos dizer assim, destrinchando um pouco mais nas próximas aulas em nome de Jesus. Amém? Então, quero convidar você, em nome de Jesus, a fazer parte da próxima aula, dessa aula aqui, e já deixando a sua curtida, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus. E outra coisa muito importante, ative o sininho, amém? Porque cada vídeo que nós postamos aqui, você vai receber uma notificação no seu YouTube e você vai ver em nome de Jesus, amém? Então, Deus te abençoe, eu espero que Deus tenha falado com você nessa aula e até a próxima, em nome de Jesus.